gravar. Valeu, obrigado por lembrar. Bom, então a conciliação partidária ela é importante por isso, porque equilibra o poder. Só que em 1863, os conservadores não estão satisfeitos, não querem deixar o governo e acaba rompendo a conciliação partidária. Então foi de 1848 a 1863 que eles permanecem ali nessa alternância de poder. Não é à toa que é justamente a partir de 1864, quando começa a Guerra do Paraguai, que o governo de Dom Pedro II ele começa a desandar. Então, principalmente a partir de 1870. Então, até então, ele vivia numa relativa estabilidade política, mas depois disso a coisa começou a desregular, como a gente vai ver. Então, o Brasil, internamente, ele passa um período relativamente tranquilo no início ali do segundo reinado. Mas, em contrapartida, externamente, o Brasil enfrenta alguns problemas, tá? Um deles foi a questão Christie e a outra foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito em que daqui da América Latina, certo? Então, a nível externo, o que foi a questão Christie? Bom, um navio inglês, ele atracou no Rio Grande do Sul, só que não se sabe por que cargas d'água, esse navio ele acabou tombando no porto. E brasileiro, como sempre, né, foi lá e fez o quê? E saqueou toda a carga do navio, certo? Então, o que é que aconteceu? O governo inglês, através do seu embaixador no Brasil, William Christie, eles pedem que o governo brasileiro que ele pague uma indenização pela carga que havia sido roubada. E aí Pedim, né, Dom Pedro II, faz, meu irmão, não tem nada a ver com isso, não. Você busca aí o seu seguro e tal, que deva cobrir isso aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas a Inglaterra, e aí como grande potência ali no século XIX, começa a pressionar o Brasil. Nessa época não tinha a OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, para resolver as tretas comerciais, não tinha a ONU para fazer acordos diplomáticos. Então, como é que se resolvia as tretas, esses imbrólios aí diplomáticos no século XIX? Geralmente se convidava uma nação neutra para arbitrar o conflito, uma pessoa que não tivesse ligação com nenhum dos dois países para fazer para julgar o caso ali. Por ambas as partes foi escolhido o rei Leopoldo II da Bélgica e ele analisa o caso. E ele julga favorável ao Brasil. Ele diz, realmente, o governo brasileiro não tem culpa. Então, o governo brasileiro não tem que pagar a indenização. Ele deve investigar, ver as pessoas que cometeram crime e puni-las de acordo com a lei do seu país. Mas, além disso, ele não deve fazer nada. E isso começou a desagradar os ingleses. Até que, depois, pouco mais de um ano depois, em 1862, dois marinheiros ingleses eles foram presos no Rio de Janeiro por arruaça. Estavam fazendo bagunça na rua e foram presos. E aí se desenrola uma outra treta diplomática. Por quê? Porque os ingleses queriam que os seus marinheiros fossem deportados para a Inglaterra e fossem punidos lá, e não no Brasil, porque eles diziam, não, o Brasil não pode punir um cidadão inglês, né? E ficou nessa treta aí. O resultado é que o Brasil não deporta os marinheiros ingleses, que ficam presos no Brasil,
E isso faz com que, entre 1862 e 1865, o Brasil e a Inglaterra ficassem com suas relações diplomáticas estremecidas. Então, houve sim esse rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra entre 1862 e 1865, certo? Então, foi um dos poucos períodos na história em que isso aconteceu, né? Bom, então, essa foi uma das tretas. Mas, de fato, a maior confusão e tal, o maior problema que o Brasil enfrenta do segundo reinado foi, de fato, a Guerra do Paraguai. Então, o que motivou essa guerra? Tem algumas questões políticas, geográficas, militares também, econômicas, que vão fazer. Então, não é simplesmente uma loucura do Solano Lopes, né, do dirigente, do presidente, do ditador, na verdade, né, ele era um ditador paraguaio, Solano Lopes. O que acontece? Primeiro, a gente está falando de século XIX, então, tipo, não existia geoprocessamento. Então, o estabelecimento de fronteiras, geralmente, era marcado por questões naturais, então, tipo, rios, cadeias de montanhas, vales, ou qualquer coisa do tipo. Então, era utilizado como uma definição de fronteira. Mas não necessariamente essas fronteiras, muitas vezes, elas eram cumpridas. E principalmente ali no século XIX, os países estão começando a ficar independentes, né? Então havia ali no sul do Brasil uma disputa muito grande pelas fronteiras. Outro fator é o Uruguai. Por quê? Tinha se tornado independente do Brasil em 1828, com a Guerra da Cisplatina, mas mesmo assim, mesmo com essa independência, o Uruguai ele passou por uma interferência política muito forte, tanto por parte dos argentinos como por parte dos brasileiros. Então, haviam dois grandes partidos políticos no Uruguai, que eram os blancos e os colorados. Os blancos apoiados pelos argentinos, os colorados apoiados pelo Brasil. Então, havia esse racha dentro do Uruguai. E o Brasil ele investia mesmo, então tipo os caras iam lá e interferiam na política uruguaia. Sobre isso, tem um documentário que saiu no History Channel chamado Mauá, o Primeiro Gigante, que recomendo pra caramba que vocês vejam. E tem um momento que a gente percebe o quanto de interferência que havia do governo brasileiro na política uruguaia. E aí o que acontece? O Rio da Prata ele era essencial para o Paraguai, para a Argentina, para o Brasil e para o Uruguai. Né? E essa pressão do Brasil sobre o Uruguai poderia fazer com que o Brasil tivesse mais poder e mais controle sobre a bacia do Rio da Prata, que não interessava aos paraguaios, que para poder exportar os seus produtos, tem que sair pelo rio. Os caras não têm saída para o mar. Então, a navegação livre da bacia do Rio da Prata era essencial para o Paraguai. Então, eles queriam, né, Solano Lopes tentou impedir que o Brasil parasse de se envolver na política uruguaia. Por quê? Porque eles tinham medo que uma interferência brasileira pudesse complicar economicamente eles. Né? Um detalhe, eu não sei se vocês também ouviram isso, mas há 2 milhões de anos atrás, né, quando eu fazia ensino fundamental, se dizia o Paraguai era uma grande potência, ameaçava a Inglaterra, e que por isso a Inglaterra incentivou a guerra. Não tem nada disso. O Paraguai era um país
tão dependente da agricultura como os outros, né, da agropecuária, como os outros da América, Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, todos os países eram dependentes dessas commodities, né, da agricultura principalmente. Então não era diferente. Só que ele precisava do controle da bacia do Rio da Prata, né, da bacia platina. Então, em virtude disso, ele começa uma campanha de invasão do território brasileiro, né, porque assim ele conseguiria o domínio sobre a bacia do rio. Mais uma vez, Pedinho convoca uma mediação internacional que não foi obedecida pelo Paraguai, que os paraguaios já tinham invadido o território brasileiro, ele pede para que as tropas sejam retiradas, né? O Paraguai não tira. E um detalhe é que Solano Lopes, como ele já pretendia fazer isso, ele se preparou militarmente para essa ação. O Brasil não. O Brasil não estava preparado para aquele conflito. Tinha uma série de problemas. Então, primeiro, no interior do território brasileiro. Para chegar lá, na região do Mato Grosso, era mais fácil ir pelo Rio, dar a volta, sair do Rio de Janeiro, dar a volta pelo Uruguai, subir pelo Rio da Prata, do que ir por terra. Né? Então, para vocês, por isso que era importante a navegação também para o Brasil, por uma questão de locomoção, não era nem por questão comercial, mas sim por comércio, por transporte. Tá? Enfim, o governo brasileiro começa a mover suas tropas para lá e conseguem o apoio também da Argentina e do Uruguai. Né? Uma parte da Argentina queriam apoiar os paraguaios, mas o governo argentino conseguiu barrar essa divisão no seu território e, e lutou também ao lado do Brasil, formando a chamada Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Sobre a Guerra do Paraguai, tem um documentário muito bom na Netflix chamado guerrasdobrasil.doc. É o episódio número 3. Vale muito a pena vocês verem esse episódio. Não só esse, na verdade, todo esse documentário, ele vale muito a pena. São pequenos capítulos, em torno de 25 minutos só. Desculpem, em torno de 25 minutos cada um só. Então, são bem legais. Vai da chegada dos portugueses aqui até a formação do crime organizado ali em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, vale muito a pena. Mas voltando aqui para a Guerra do Paraguai, quais foram, né? Então, aqui, ó, né, Bacia do Rio, enfim. Então, ó, o resultado da guerra, e daqui a pouco a gente vai ver alguns outros detalhes, um infográficozinho. O Paraguai foi derrotado, perdeu territórios para o Brasil, perdeu territórios para a Argentina, foi obrigado a pagar uma indenização à Tríplice Aliança, passou por uma intervenção militar brasileira por 15 anos, ou seja, as tropas brasileiras só saem do Paraguai em 1885. Quais foram as repercussões para o Brasil? Né? Contraiu uma grande dívida com a Inglaterra, teve uma interferência do pensamento republicano, uma consolidação, na verdade, do pensamento republicano após a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro ele vem com muitas ideias republicanas de volta para o Brasil, certo? Então, tem uma série aí de ameaças, né? Uma série de problemas. Então, a dívida, a ameaça do republicanismo no Brasil, não é à toa que em 1870 tem o Manifesto Republicano, tem a fundação do Partido Republicano Brasileiro. Então, foi um resultado também político da Guerra do Paraguai. E a estimativa entre 720 mil e 900 mil pessoas morreram no conflito. Então, para a gente ter uma ideia do poder de destruição e desse conflito,
né? A gente está falando aí de perto, né? Se pegarmos as estimativas máximas, de perto de 1 milhão de pessoas. A Primeira Guerra Mundial matou 12, então a gente foi praticamente um 10% em um conflito que está envolvendo só 3 países. Certo? Então foi bem complicado, foi bem sangrento mesmo esse conflito. E aqui é um infográficozinho para a gente só analisar. Sim, outro detalhe que é interessante. A batalha decisiva para o Brasil foi a chamada Batalha do Riachuelo. Né? O Paraguai ele tinha lançado uma ofensiva contra o Brasil, né? Só e tinha um problema nas, nas guerras ali, no caso, fluviais. Né? Por quê? Os navios brasileiros eles eram navios de grande calado, eram navios para lutar no mar e não em rios. Então isso dificultou um pouco o, o conflito ali fluvial da Marinha brasileira. Né? Então, um outro detalhe é que o almirante Tamandaré, na Batalha do Riachuelo, foram essenciais para o conflito. Né? Então, ó, aqui do lado esquerdo, certo? Nós temos alguns pontos. Né? Então, ó, a ofensiva paraguaia, as principais fases da guerra, e a Batalha do Riachuelo, que durou ali 182 dias, certo? O Riachuelo com a invasão do Paraguai, então, aqui tá esse amarelo tá aqui, ó, certo? O vermelhinho aqui, a invasão da passagem do Maitá, foram quase 2 anos, né, de conflito. Tomada de Assunção, né, quase um ano. E a batalha final, que é quando eles perseguem, porque de fato eles só vão considerar o fim da guerra quando eles conseguem matar Solano Lopes. Tá? Aqui a gente tem um ponto aqui importante, então aqui, ó, os territórios em vermelho aqui foram perdidos para o Brasil, né, ao final da guerra, em amarelo aqui para a Argentina, certo? Então veja como eles perderam, o Paraguai perdeu aí uma quantidade considerável de territórios, certo? Aqui só uma estimativa, né, em 1864, no início da guerra, cerca de 400 mil homens e 400 mil mulheres habitavam o Paraguai. Isso aí aqui é a estimativa. No final da guerra, a estimativa é que tenham morrido 384 mil homens e 220 mil mulheres. Ou seja, quase 97% dos homens e 55% das mulheres morreram. Tá? O exército, como ele vai decaindo, ó, ele sai de 68 mil homens no início da guerra, aqui, e termina ali com um pouco mais de 150 homens. Nesse momento do início da guerra, enquanto os caras estavam lutando com quase 70 mil, o Brasil tinha pouco mais de 30 mil. Né? Então, depois é que eles vão recrutar e tal, enfim. Então, olha os sobreviventes. Ó. 180 mil mulheres em torno, em média, né? Ou seja, 45%, e, em média, 3,5% dos homens. Homens até 10 anos, 2,45% desses 3,5%, de 10 a 20, 2.100, e mais de 20 anos, 2.100. Então, a maioria de sobreviventes ali eram de crianças até 10 anos. Tanto que, durante um certo tempo ali, pós a Guerra do Paraguai, a Igreja Católica teria liberado o casamento de homens com mais de uma mulher para poder repopular o Paraguai, porque a proporção, né, de homens para mulheres ficou uma coisa absurda. Se a gente pegar aí homens
né, de fato, sexualmente ativos ali entre 10 e maiores, né, a gente tem 4.100 homens, 4.200 homens, para uma população de 180 mil mulheres. Né? E vamos botar aí que dessas 180 mil, vamos botar que pelo menos umas 100 mil sejam mulheres já em período de maturação sexual, então dá praticamente 50 mulheres para cada homem. Então, assim, é uma desproporção gigantesca que ocorreu no Paraguai durante esse período. Né? Então, é para a gente ver o quanto foi devastador a Guerra do Paraguai. Né? Muitos colocavam, sim, um nome muito importante do Brasil aí na Guerra do Paraguai foi o Duque de Caxias. Ele foi o braço armado de Dom Pedro II na Guerra do Paraguai. E muitas vezes as pessoas chamam ele de genocida por conta dessa quantidade de mortos aí do lado paraguaio. Só que vamos analisar, e aí muitas vezes, né, a gente tem que analisar do ponto de vista da guerra, da situação de guerra. Então, tipo, o cara é um general de um exército. Se tem um inimigo vindo para você com uma arma na mão, você não vai dizer, ô meu filhinho, por favor, jogue a arma no chão. Se o cara vier atirando, meu amigo, é atirar de volta e matar o adversário. Porque se a gente for chamar ele aí, né, o Duque de Caxias de genocida, a gente vai chamar os Estados Unidos diante da Segunda Guerra Mundial, da invasão da Alemanha, onde os caras também começaram a enfrentar crianças no exército alemão, né? E por mais que sejam crianças, numa situação de guerra é quem está com arma, infelizmente. Né? Eu não sei se alguém já assistiu um documentário que tem um documentário não, um filme, na verdade, que tem na Netflix, chamado Beasts of No Nation. Muito massa. É sobre os conflitos no continente africano atualmente e como eles utilizam as crianças nesses conflitos. Então, você pega lá a criança com 10 anos com um fuzil na mão. Né? E como é que você lidar com uma situação dessa? Você sendo adversário e tendo uma arma apontada para você. É uma situação bem delicada. Né? Mas eles vão, né, e conseguem, de fato, matar o Solano Lopes, e aí depois da morte de Solano Lopes, porque eles temiam que, mesmo com a rendição do Paraguai, que Solano Lopes vivo, ele pudesse voltar e promover um novo levante, por mais que a gente viu aí que praticamente impossível, né? Praticamente não sobraram homens. Né? E mulher, nesse momento aí, não se envolvia em guerra, né? Em conflito, não tinha mulher no exército. Então, isso seria praticamente impossível. Mas, mesmo assim, para evitar alguma nova revolta, eles vão combater o, o, até a morte do Solano Lopes. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue finalizar esse primeiro momento do governo. Deixa eu abrir aqui o próximo slide. Esse eu já mandei para vocês lá no grupo, pessoal, ou não? Se eu não mandei, me lembrem que quando eu terminar aqui, aí eu já terminar a aula, eu já envio lá. Eu acho que eu não enviei, mas enfim. Então, né, essa segunda parte, a gente vai falar dessa questão socioeconômica ali no segundo reinado. Então, é um período de grandes transformações, isso aí é inegável, né? O segundo reinado, como a gente fala na história, é o período justamente de transformações, né? Que vão culminar, na verdade, com o estabelecimento da República em
1889. Então, é um processo gradual que vai acontecendo. A sociedade muda, a política muda, a economia muda ali ao longo do segundo reinado, certo? Então, para a gente iniciar, só relembrando alguns pontos, né, que a gente já discutiu. Então, os dois primeiros aí, para a gente relembrar alguns aspectos que nós já estudamos, nós já debatemos, e os dois últimos, para a gente, que a gente vai responder ao longo dessas discussões aí sobre esse assunto. Então, basicamente, quais eram as características da economia brasileira durante o período colonial? Me respondam aí. Como se caracterizava? E aí, pessoal? Qual era o sistema utilizado ali no Brasil durante a colônia, durante boa parte da colônia? Eu falo isso várias vezes. E aí? Vamos lá. Primeiro, falando da economia colonial. A gente está falando de uma economia de que área de produção? A gente está falando de exportação de que produto inicialmente, principalmente nos séculos 16 e 17. Qual era o produto exportado pelo Brasil? Exatamente, cana-de-açúcar. Então, a gente está falando de uma atividade agrária, tá? Agrícola. A produção era feita em latifúndios ou minifúndios, em larga escala ou pequena escala? Pode falar, tá? Pode abrir o microfone e falar, se quiser. Isso, Samir. Larga escala, dirigida para o mercado externo e a mão de obra. Só faltou isso. Qual era a mão de obra utilizada? Isso, Samir. Boa. Mão de obra escrava. Então, ó, se a gente fala de mão de obra, se a gente fala de escravidão, monocultura, baseada em latifúndio e voltada para o mercado externo, é igual a plantation, certo? Não esqueçam disso. Isso aí é algo, essa nomenclatura vocês vão ouvir aqui na história, vocês vão ouvir na geografia. Então, falou em plantation, tem essas características aí, certo? Então, é basicamente isso aí. Quais as mudanças e permanências que ocorreram na economia brasileira com a independência de 1822? O que, é que vocês acham que quando o Brasil se tornou independente, mudou no Brasil, economicamente falando? Isso, a abertura a outras nações, ou seja, o Brasil deixou de depender, quebrou a ideia do pacto colonial, certo? Então, isso é uma mudança considerável que a gente que se estabelece aí com a independência. E algo que permaneceu, tipo,
Ah, o Brasil é independente. Tá, mas o que é que não mudou? O Brasil deixou de depender da agricultura. O Brasil deixou de utilizar mão de obra escrava. O Brasil deixou de ter dependência econômica de alguma potência, agora não mais Portugal. Então, ó, continuou dependendo da agricultura, continuou com a mão de obra baseada na escravidão, certo? Apesar de que no início ali do século XIX a gente tem uma vindazinha de imigrantes, pequena, mas tem, né? Que vai se consolidar de fato no segundo reinado. E o Brasil deixou de depender economicamente agora de Portugal e vai depender da Inglaterra. Então, eventualmente, desculpem, pessoal, peraí um pouquinho. Chegou ninguém não, rapaz. Já. Foi mal, galera. Desculpa. Voltando. Então, tem muito mais permanência do que mudança. Então, efetivamente, o que vai mudar? O Brasil vai deixar de ser um país agora legalmente, administrativamente dependente, mas não tem grandes mudanças, tá? Então, ó, e o que é que a gente vai perceber que vai discutir ao longo desse momento aqui, desse período? Quais os fatores responsáveis pela diversificação econômica e social do governo de Dom Pedro II? Então, tipo, há uma série de mudanças, né? Economicamente, socialmente falando, certo? E a questão da escravidão, né? Que foi uma mácula muito grande na história do Brasil, que temos uma repercussão grande, né? Até hoje na nossa história nós sofremos ainda com resquícios ainda desse período, porque por mais que se a gente analisar, né, a gente fica pensando muitas vezes que faz muito tempo que acabou a escravidão. Não faz muito tempo, tem um pouco mais de 100 anos aí. Ah, professor, 100 anos é muito tempo, é nada. Uma tia-avó minha, que morreu em 1990, com 92 anos, ela nasceu, portanto, em 1898. Ela pode não ter vivido diretamente a escravidão, mas os pais dela viveram e ela foi uma pessoa que acabou tendo muito intrínseca nela essa o preconceito e tal, aquela coisa bem estrutural que existe. Que outro dia eu estava discutindo, inclusive, com Oswaldo sobre isso. Então, apesar de entrar em queda, em desagregação aí a escravidão, mas de fato, em nenhum momento as autoridades brasileiras elas tiveram a pretensão ali naquele momento de tentar algum tipo de inserção social do negro. Tá? Então, ó, na próxima semana a gente começa e estabelece a discussão a partir daí, certo? Que começa, a gente vai começar justamente sobre a economia ali no segundo reinado, tá bom? Como falta menos de um minuto, a gente não vai iniciar por hoje, tranquilo? Então, ó, pessoal, uma boa semana para vocês, certo? E até segunda-feira. Tá bom? E bom simulado, acho que é amanhã, né? Que vocês vão fazer o simulado. Então, um bom simulado amanhã para vocês, tá bom? Tchau, tchau e uma ótima semana.